E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Então, nossa aulinha aqui de grandezas da química, onde a gente vai ver essa parte de cálculo químico, que é uma das partes mais importantes da química. Vamos dar uma passadinha nas leis ponderais para a gente entender tudo o que está acontecendo. Então, vamos pegar a lei de Lavoisier, que é relativamente simples, onde ele diz o seguinte: tudo que tem no início vai ter que ter no final. Então, aqui eu coloquei uma reaçãozinha de decomposição do óxido de mercúrio. Então, o óxido de mercúrio sofrendo decomposição, ele vai se transformar no mercúrio metálico e gás oxigênio. Se eu tenho 432 gramas de mercúrio, eu vou produzir o quantitativo de produtos, vai ter que ser exatamente essa massa aqui. Então, isso que é a conservação da massa. Tudo que tem no início vai ter que ter no final, na mesma quantidade. Se eu tenho 432 gramas aqui, a soma dos produtos vão ter que dar 432 também. Aí você fala assim, mas isso é óbvio. Num determinado período isso não era tão óbvio assim, porque eles realizavam esse experimento no ambiente aberto. O oxigênio é um gás, vai embora, aí o cara ia lá medir e achava só 400 de mercúrio, achava que existia alguma coisa, uma alma presa, alguma coisa dentro da substância que fizesse com que ela tivesse essa alteração. Mas quando Lavoisier começou a trabalhar com sistemas fechados, e ele foi o cara que descobriu o oxigênio, aí começa a acontecer esse tipo de coisa. Então, se você está com o sistema controlado, você consegue perceber exatamente que existe uma conservação da massa. Com certeza você já ouviu falar, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, é Lavoisier, isso é baseado na lei da conservação de massa de Lavoisier. Bom, então essa é a primeira leizinha, a primeira lei ponderal que vai ajudar a gente no cálculo químico. Vamos ver as outras. É a lei de Proust. A lei de Proust é das proporções definidas. Então, ela basicamente é o seguinte: eu coloquei aqui um exemplo para a gente enxergar da reação do magnésio com oxigênio formando o óxido de magnésio. Nesse momento, eu nem coloquei as formas, balanceamento nem nada do tipo. É só para a gente perceber o seguinte: ele disse que esses elementos, quando vão reagir para formar uma substância, essa lei foi mais ou menos em 1800, o conceito de átomo aqui não estava desenvolvido ainda, então ele começou a falar que essas espécies químicas, esses elementos não tinham conhecimento da época, mas ele teve uma percepção. Então vamos pegar aqui, ó. A gente tem um exemplo 1 e a gente tem um exemplo 2, para ficar claro o que está acontecendo. Se eu pegar esse reagente e realizar uma proporção entre eles, ó, aqui nesse primeiro exemplo, 48 sobre 32. Ó, 48 de magnésio, que é um dos reagentes, oxigênio. Uma outra reação que vai dar certinho aqui também, se eu pegar as quantidades, ó, 24 e dividir por 16, eu posso pegar 500 exemplos aqui, que é onde que bateu a proporção certinha entre eles. A proporção dos reagentes vai ser sempre a mesma. Então, se eu perceber aqui, né, tá dando uma proporção de 1,5. Aqui também, ó, 24 sobre 16, né? Dobro 8 aqui, então 1,5. E se eu pegar vários exemplos e pegar os reagentes, eu sempre vou ter a mesma proporção dos reagentes. Então, é isso que a lei de Proust diz, né, de uma forma mais clara, pessoal. É o seguinte: imagina que você quer fazer um biscoito na tua casa, pegar uma receita lá na internet e ele diz que é determinada quantidade de biscoito que você quer fazer. Só que você quer produzir 3 vezes mais que aquilo dali. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os ingredientes e vai multiplicar por 3. Acabou. Essa aqui é a ideia da lei de Proust. Beleza? De uma forma bem direta, assim, no que ele propôs, a ideia, o que ele observou foi isso daqui. Tá? Mas na prática, é basicamente que os reagentes eles têm uma proporção entre si. Se você quer produzir quantidade diferente, é só mudar essa proporção que você vai observar isso acontecendo para todas as reações. A lei de Dalton. Dalton foi o camarada ali no final do século. Proust foi mais ou menos ali 1800, Lavoisier foi 1700 já no finalzinho. E o Dalton foi o cara que propôs o primeiro modelo atômico. Então ele estava muito encantado com o trabalho dos dois. As leis químicas que eles fizeram eram excelentes, só que elas não tinham embasamento teórico. Então o Dalton começou a falar do átomo como uma unidade, como uma bolinha. Ele começou a propor uma esfera lá, trocando em miúdos uma bolinha. E essa primeira lei da proporção de Dalton é o seguinte: o nitrogênio e o oxigênio o nitrogênio pode se combinar com o oxigênio, formando diversos tipos de óxidos diferentes. E quando eu tenho essas combinações, essas fórmulas aqui, você vai perceber aqui, ó, 2 nitrogênios para um oxigênio.
ele disse que essa relação entre eles era sempre por números inteiros e pequenos. Então a gente consegue observar aqui, ó, 2 para 1, 2 para 2, 2 para 3. Eu não vou ter uma proporção 2 para 0,75, 4 para 20.495. Então as fórmulas elas são escritas na maioria das vezes com números pequenos inteiros. Então essa foi a observação da lei de Dalton. Dalton também falou de gases depois, mas para essa lei ponderal, para a gente poder trabalhar, é essa que vai importar. Beleza? Então essas 3 leis são leis básicas, embora existam outras também. Agora, gente, é que o negócio começa a ferver. Então, vamos começar inaugurando aqui o conceito de massa atômica. Bom, a massa atômica ela é uma relação entre os átomos para saber quem é um mais pesado que o outro, uma massa relativa. Atualmente, você vai lá na tabela periódica, qualquer tabela periódica, você vai ter o valor da massa atômica. Esse pedacinho dessa tabela que eu coloquei aqui, a massa atômica ela veio na parte inferior. Tem tabela que ela vem na parte superior, enfim. Aí você vai ter que olhar. Como é que eu vou saber isso? Isso aqui, gente. Toda tabela periódica, pode ser a melhor ou a pior tabela do mundo, ela obrigatoriamente ela tem uma legenda. Então é só observar essa legenda que você vai conseguir observar o que está acontecendo ali. Então, a gente está interessado na massa atômica. Nesse pedacinho de tabela que eu coloquei, ela está aqui embaixo. Então, o Dalton já começou a falar disso aí no modelo dele. Começou a falar que os elementos diferentes tinham tamanhos diferentes, né? Os pesos diferentes lá das bolinhas. Hoje, obviamente, que esse cálculo é muito mais preciso. Na época dele, ele cometeu nenhum erro, vários erros lá. E eu não estou criticando o Dalton por conta disso, porque era o que ele tinha na época. Depois isso foi evoluindo, um processo natural de evolução dos modelos. Então, a massa atômica é um valor relativo. Repara que eu botei esse U aqui de unidade, né? Uma unidade. Eu estou dizendo que o carbono ele é 12 vezes mais pesado que o hidrogênio. Se eu olhar o enxofre, eu percebo que o enxofre ele é 2 vezes mais pesado que o oxigênio. Ou se eu pensar em relação ao hidrogênio, ele é 32 vezes mais pesado. Então esses valores aqui são valores relativos para saber qual átomo é mais pesado que o outro. E a gente observa isso com muita clareza na tabela periódica. A base dessa unidade hoje é 1/12 do carbono, do isótopo do carbono 12. Tá? Mas a base, o início mesmo, para você entender tudo muito bonitão, é você pensar dessa forma. Então, por exemplo, o cloro é 35 vezes e meio mais pesado que o hidrogênio. Ele tem quase um pouco mais que o dobro do peso do oxigênio. É essa relação que a massa atômica vai proporcionar para a gente. Como que se calcula essa massa atômica? Então é o seguinte, então vamos pegar aqui o exemplo cloro. Então na tabela aqui o cloro 35,5. Existe para o mesmo elemento vários isótopos. Alguns deles têm 2, 3, 4. E qual é a grande jogada? Para a gente calcular essa massa atômica, a gente vai pegar os isótopos mais estáveis. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu peguei o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. No universo, né, na natureza, existe 75% de todo o cloro, é esse cara daqui. E 25% de todo o cloro é esse cloro 37. Então, a gente faz uma média entre esses dois caras. Só que não é uma média do tipo, 35, 37, a média é 36. Não é assim que funciona. Uma média ponderal, ou uma média ponderada, como eu falo, né? Você vai levar em consideração a ocorrência. Então, eu coloquei uma fórmula aqui, né, para calcular a massa atômica. É o somatório de cada massa atômica vezes a sua ocorrência dividido por 100. Então, você pode usar essa fórmula. Não, Rafael, eu sei calcular média ponderada. Então, esquece que eu falei, faz do jeito que você sabe que vai dar tudo certo. A maioria das vezes as pessoas gostam de usar essa fórmula que ela é prática, né? De vez em quando aparece uma questãozinha dessa para calcular ou provar uma massa atômica. Aqui eu coloquei só 2 isótopos, né? Podia ter 3, 4, 5, depende do caso. Então, olha aqui esse caso. Ó. A massa atômica, ó, a massa desse cloro, 35, vezes a sua ocorrência, mais a massa desse outro cloro aqui, vezes a sua ocorrência, tudo isso dividido por 100. Então, a gente achou 35,5, que é o valor que a gente encontra na tabela. Então, de repente, o cara pede para vocês calcularem uma massa atômica numa determinada questão e basta você aplicar nessa fórmula ou calcular do jeitinho que você sabe. Pode ficar tranquilo que isso aqui é relativamente simples. Pode ser que o cara dê um elemento, de repente ele não te deu os percentuais, te dá a massa atômica, você tem que calcular e cai num sisteminha, mas enfim, tudo em cima dessa fórmula aqui, não tem nenhuma outra teoria extra não.
A massa atômica, então, vamos deixar combinado que é um valor que você pega na tabela periódica e você descobre quem é mais pesado que quem, que é o titânio, tem peso 48, o vanádio um pouquinho mais pesado e por aí vai. Agora, pode ser que eu queira comparar não só um átomo, mas uma espécie inteira. Então aqui eu coloquei, por exemplo, a água. A água, você não vai encontrar água na tabela periódica, mas você vai encontrar um H, você vai encontrar outro H e você vai somar os valores. Então, por exemplo, o H vale 1, o outro H vale 1 e o O vale 16. Então, quando você somar isso tudo aqui, você vai ter 18. 18 unidades de massa atômica. A gente pode representar assim, tem autor que bota assim, 18 unidades de massa atômica, ou simplesmente 18 unidades. Então, eu posso dizer que a água é 18 vezes mais pesada que o hidrogênio. Então, se eu olhar aqui na tela anterior, o ferro, né, uma unidade de ferro, um átomo de ferro é 56, enquanto a água é 18. Ou o ferro é quase 3 vezes, né? Ele é 3 vezes mais pesado que a água. Então essa é a relação que a gente tem inicialmente. O ácido sulfúrico, como é que você faz? Tenho 2 Hs, um S, eu posso multiplicar, então isso aqui é só para ficar lá, 4 vezes o O. Vou escrever aqui 4 vezes. Aí o que você faz? Você não vai achar o ácido sulfúrico lá na tabela, mas você vai somando os valorezinhos. 1, enxofre é 32, oxigênio 16, então você vai pegar isso aqui 4 vezes, aí você vai encontrar um total de 98. Então somando isso tudo aqui vai dar 98, que é a massa molar do ácido sulfúrico. Aí você pode calcular de diversas maneiras, isso aqui é bem tranquilo, tá, gente? 3 vezes o hidrogênio, 1 vez o fósforo, eu estou colocando de outro jeitinho aqui, ó. 4 vezes o oxigênio, vamos embora. O hidrogênio vale 1, então 3 vezes 1. O fósforo vale 31. O oxigênio 16. Então aqui, ó, 3, 31, aqui vai dar 64, ó, 95, então tá dando uma massa aqui de 98. Coincidência, a massa aqui bateu, não quer dizer nada, tá bom? Já coloquei esses dois aqui de propósito, são massas bem populares. Pessoal, o grande jogada é o seguinte, ó, essa daqui se você somar tudo, 40, 12, aí vai dar 16, 16, 4 vezes 16, você vai encontrar aqui 100, beleza? A grande jogada é o seguinte, tem algumas massas que são bem populares, né? Essas aqui que eu coloquei são bem famosas. Essa aqui vai dar 342, você pode fazer no seu caderninho aí, para ver se você vai conseguir achar essa massa, tá tudo certo, o alumínio só tem 1,27. Algumas massas vão ficar no automático, né? Você acaba decorando esses valores de massa aqui, porque quem está acostumado a fazer esse tipo de exercício já percebeu que são sempre os mesmos átomos que aparecem ali. A tabela periódica hoje tem 118 elementos, mas desses 118, quem faz bastante exercício já percebeu que são os mesmos 30, 20 e poucos ali que estão sempre aparecendo. Então uma massa de água, ácido sulfúrico, isso aqui já quase vai no automático, né? O cara já vê, é tanto, de tanto que esses valores vão aparecer na frente de vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente pode comparar um com o outro, quem é mais pesado, quem é mais leve, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Tá, e como é que eu vou? Vai ser questão só de massa atômica, massa molecular e tá tudo certo? Óbvio que não, isso aqui vai desencadear outros processos. Vale lembrar também que tá aqui esse nome, né? Massa molecular. Aí dá a ideia que é só molécula, isso não é verdade. Aqui eu tenho espécies iônicas, né? Então isso aqui esse nome aqui é um nome muito legal, porque ele serve para qualquer espécie química e não só espécies moleculares. Bom, vamos ver onde é que isso daqui vai chegar para a gente. Aí, acho que é a grandeza mais importante que existe para a gente na química é o mol. Bom, gente, nossa aula é de grandezas químicas. Grandezas, a gente tem massa, que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, né? A gente compra feijão, arroz, a gente compra por massa, um pacote de biscoito, lá tem 300 gramas, enfim, você está usando massa. Você vai comprar um refrigerante, você vai colocar combustível num automóvel, você vai comprar por volume, você compra por litro, você compra por mililitro, seus múltiplos, né? A grandeza é volume, você tem ali as unidades com seus múltiplos e submúltiplos. Então, massa é uma grandeza, grama é a unidade, quilograma, miligrama já são os múltiplos e submúltiplos da unidade. Então, massa e volume é muito comum no nosso dia a dia. Numerosidade, né? A gente compra ovos, uma dúzia. Então, uma cartela com 30 ovos, você está comprando por numerosidade. Então, essas três grandezas são muito comuns. Agora, essa daqui
não é uma grandeza comum do dia a dia, porque ela é específica da química. Então vamos entender o que é mol. Primeira coisa, pessoal, mol não é abreviação de molécula, não tem nada a ver, tá bom? Mol é uma unidade de medida, uma maneira de medir, uma grandeza e também uma unidade. Então, se alguém perguntar para vocês o que é mol, a mol é uma maneira de medir as coisas. Mesmo ficar muito melhor você falar isso. Então, a definição de mol é quantidade de matéria. Para que serve isso, pessoal? Então, vamos lá. O átomo, como uma molécula, eles são muito pequenos, né? Você pega ali uma régua, você pega 1 milímetro, já é um negócio pequenininho. Agora, imagina uma coisa 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro. Aí você já está mais ou menos no tamanho que seria um átomo, uma molécula. Então, pegar 1, 2, 3, 4, 5 átomos é inviável. Nem vai existir uma pinça suficientemente pequena para isso. Então, existe uma constante que foi baseada nos cálculos de gases lá atrás desse cara aqui, ó, Amedeo Avogadro, esse químico. Depois isso foi evoluindo até a gente chegar nesse valor aqui, ó. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Aqui pode ser qualquer coisa mesmo. Conceito moderno de mol. Antigamente isso aqui ficava muito focado em átomos e moléculas. Só que as questões começaram a evoluir. Então eu posso falar mol de prótons, mol de elétrons, mol de íons. Eu posso falar mol de arroz, mol de feijão. Eu lembro de uma questão, uma vez que eu vi, que foi da Unicamp, muito legal, que falava de arroz, né? 1 mol de arroz alimenta a população de não sei da onde, por quanto tempo. Então, se o aluno não soubesse que 1 mol serve para qualquer coisa, ele ia ficar perdidão na questão, né? Ele falava em 1 mol de arroz, então você tinha esse número aqui de grãos de arroz. E esse número aqui, gente, isso é a violência, né? Aqui, ó. É um número com 23 zeros aqui lá do lado. Então é um número muito grande, a gente não tem nem como falar esse número e, por favor, a gente nunca vai representar esse número aqui numa folha na hora de fazer cálculo. Potência está aí para isso, potência veio para ajudar nosso dia a dia e não para prejudicar. Então, 1 mol é como se fosse uma dúzia, 12, uma centena, 100, um milheiro, 1000. 1 mol é essa quantidade aqui. 1 mol de lápis é essa quantidade de lápis. 1 mol de pessoas, né? Nem existe esse quantitativo de gente no mundo. 1 mol de reais, não? Você está mais rico que todo mundo junto. Nem existe esse dinheiro no mundo. Então, 1 mol é um valor absurdamente alto, justamente porque o átomo, a molécula, é muito pequena, muito reduzido. Então, 1 mol, visualmente, não é tanta coisa assim. Como é que a gente vai usar isso aqui, então, no dia a dia, na realidade, nos cálculos? Como é que eu vou agregar esse mol aos meus cálculos aqui? Aí, gente, olha para isso aqui. Massa molar. Em termos de cálculo químico, nada vai ser mais importante do que isso. Guarde isso aqui como a tua vida, tá? Massa molar é a coisa mais importante que tem. Então, é a quantidade de massas em gramas presentes em 1 mol. Imagina a seguinte situação. Estou lá no laboratório e falo para você assim, ó, meu amigo, pega para mim, por favor, 1 mol de ferro. Aí você vai lá no laboratório, quando eu te pedir 1 mol de ferro, eu estou te pedindo 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Pessoal, como é que você vai pegar isso aqui? Vai pegar uma pinça atômica, nem existe, e vai ficar pegando um átomo. 1, 2, 3, até chegar nesse número? Inviável. Não vai ter como fazer isso. Isso é loucura. E mesmo que existisse uma pinça que você conseguisse pegar átomo por átomo de ferro, você ia precisar de algumas gerações, né? Seus tataranetos para terminar essa contagem, você não ia conseguir pegar 1 mol de ferro. Então, pegar 1 mol de ferro contando átomos é inviável. Como é que a gente faz então? A gente vai trabalhar com o conceito de massa molar, que nada mais é do que a massa atômica e a massa molecular. A partir de agora a gente meio que deixa a massa atômica e massa molar de lado, porque ela vai ser aquele mesmo valor que você pega lá na tabela periódica, que a gente calculou aqui nos exemplos anteriores, agora vai funcionar para a gente como massa molar. Então você pode trabalhar tudo como massa molar. Então o do ferro, por exemplo, está lá na tabela que é 56. Se eu te pedir para você pegar 1 mol de ferro para mim, você vai pegar 56 gramas. E se você pegou 56 gramas de ferro, ali tem essa quantidade de átomos. Essa que é a brincadeira. Então, aí eu chego para você, ó, pô, infelizmente eu mudei de ideia, eu não quero que você pegue 1 mol de ferro não. Eu quero que você pegue 2 mols de ferro.
Como é que você vai fazer? Aí você, eu vou pesar, então eu vou contar 12 vezes 10 a 23 átomos. Beleza, você não vai contar que você não é maluco. Então você vai fazer o quê? Se um mol tem 56, o dobro vão ter 112 gramas. E acabou. Regra de 3 é vida. Você vai poder fazer tudo que você quiser baseado em regra de 3. Saber a quantidade de 1 mol, 2 mol, do que você quiser. Bom, e se for outra coisa? Uma água, por exemplo. Já coloquei uma estrutura aqui, é uma substância composta. Bom, você foi lá na tabela periódica, calculou a massa molar, já está aqui, ó, ela tem uma unidade, grama por mol. Essa unidade aqui, ela praticamente te dá a cola, ela explica o que é a massa molar. Ela está te dizendo, ó, tantos gramas por mol em 1 mol. Então, essa unidade ela é muito importante. Então, a água. Eu quero que você pegue 1 mol de água. Quanto você vai pegar? Você vai pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Repare que aqui eu já mudei o discurso, né? Porque isso aqui já é uma molécula, aqui já é uma estrutura isolada. Então, essa quantidade de moléculas, você vai contar isso aí? Não vai, né? Então, você vai fazer o quê? Vai numa balança e pesa 18 gramas. Então, mudei de ideia. Eu quero 10 mols de água, eu não quero só 1 mol de água. Bom, se você quer 10 mols, vai ser 6 vezes 10 a 24 moléculas. Então, você vai pesar 180 gramas. E assim vai. Então, se você entendeu como pega lá o valor na tabelinha periódica da massa atômica ou da massa molecular que você soma, seu problema está resolvido. Então, você tem aqui a quantidade baseada em 1 mol e acabou. Você vai fazer essa relação de várias maneiras possíveis e imaginárias. Como que a gente vai trabalhar isso aqui em questão? Bom, eu coloquei aqui para a gente uma reguinha, né? Mol, massa, átomos e moléculas, que seria a grandeza numerosidade. Pouca gente fala nessa grandeza, mas esse é o nome dela, numerosidade. Eu já deixei aqui já fechado para a situação que a gente já vai trabalhar, que é átomos e moléculas. Isso aqui é a minha base de cálculo. Eu falo o seguinte, pessoal, se aqui fosse uma prova, o cara quer levar a cola dele seria isso aqui, ó. Com esse quadradinho aqui, esse retângulo que eu coloquei para vocês, essa régua de cálculo, eu resolvo todos os problemas que eu precisar, tá tudo aqui. Minha teoria tá toda nesse quadrinho aqui agora, quer ver? Vamos lá. Vamos começar essa parte de grandeza de uma forma mais tranquila. Quantos mols existem em 400 gramas de cálcio? Basicamente, o trabalho agora é converter um no outro. Se eu tenho mol, vou converter para massa, para átomo, molécula e por aí vai. Como é que eu faço? Todo problema, gente, eu já disse que é uma regrinha de 3. Então, a gente vai trabalhar aquele conceito básico da regra de 3. Algo foi dado e algo foi pedido. Então, vou até mudar essa cor aqui para não ficar vermelho. Tudo em vermelho. Bom, quantos mols eu estou te pedindo? Mol. Eu estou te dando, para você chegar a mol, 400 gramas. Então, eu estou te dando a massa. Então, estou te pedindo mol, estou te dando a massa. Aí, isso aqui sempre será a primeira linha da regra de 3. Como assim? O que está embaixo de mol aqui, gente? 1. O que está embaixo de massa aqui? A massa molar. Então, eu vou colocar a massa molar do cálcio. Fui lá na tabela periódica, consultei, está dando 40. Então, em 1 mol tem 40 gramas. Quando houver 400 gramas, eu vou ter N mols. E o problema está morto aqui. Então, caiu na nossa regrinha de 3. O número de mols será 400 vezes 1 sobre 40. A gente vai encontrar aqui 10 mols. Mol, unidade medida, quando eu escrevo assim após o número, eu não ponho um Szinho não, tá? Então, 10 mols de cálcio. Resolvido o problema com uma regrinha de 3. Vale lembrar, aqui eu estou com uma conversão massa-mol. Isso aqui é muito comum. Tem gente que gosta muito dessa formulazinha aqui, eu também gosto, tá? Vou criticar não, porque eu gosto de usar de vez em quando. Esse N é o número de mols e essa massa em gramas. E aqui a massa molar. Você pode usar também essa fórmula aqui. Vamos evitar nesse momento de usar essa fórmula para a gente usar esse cálculo aqui. Isso aqui é muito legal quando a gente trabalha com soluções. Isso aqui começa a fazer mais sentido. Aqui vamos trabalhar desse jeitinho mesmo. Tudo
Tudo bem? Vamos ver aqui outro exemplo. Deixa eu mudar aqui a corzinha. De novo, é um probleminha que é uma regrinha de 3. Alguma coisa foi dada, outra coisa foi pedida. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor. Dado quantas moléculas? Então, eu estou pedindo molécula. Já deixa aqui escrito. Precisa fazer isso tudo? Olha só, regra de 3, eu acredito que todo mundo saiba resolver. O grande problema disso aqui é qual regra de 3 montar. Então, isso aqui eu estou te dando uma base, como é que você vai fazer isso. Quantas moléculas a partir de grama? Repara que não vem escrito massa, mas você sabe que grama é unidade de massa. Então, vamos pôr aqui. Massa. Aí eu vou usar aqui a reguinha. Pensou em massa, o que está embaixo? A massa molar. Aí você vai na tabela periódica, a massa molar da água, 18. Molécula. Pensou em molécula, 6 vezes 10 elevado a 23. Quando houver 360 gramas, eu vou ter um número X de moléculas, e aqui o meu problema está pronto. Então, ele já terminou. Ah, mas tem a regra de 3, gente, o objetivo aqui não é resolver a regra de 3, é você chegar a ela. Então, agora vamos lá. 360 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 sobre 18. Você reparou que lá atrás eu coloquei aqui 6,02, tá vendo? E aqui eu estou usando 6 vezes 10 a 23. Eu estou comendo 0,02. Então a gente faz isso para a maioria dos problemas. Por quê? Porque fica muito mais prático, né? Só se o problema insistir muito lá, ficar falando em 6,02, você vai usar. Caso contrário, a gente já simplifica mesmo. Então aqui, ó, aqui dá 20. Então aqui vai dar 120 vezes 10 elevado a 23. Dá para simplificar? A gente vai ter que passar isso para notação científica. 1,2 vezes 10 a 25 moléculas. Beleza? Então tá aqui. Regrinha de 3, o importante é isso aqui. Aqui cada um resolve do seu jeitinho. Vamos pegar aqui outro exemplo. A cor da tinta, vermelho. Algo foi dado e algo foi pedido. Vamos colocar logo aqui também que a gente vai precisar. Dado, pedido. Bom, qual a massa? Então, estou pedindo massa. E estou te entregando mol. Mol e massa de novo, só que ele está invertido agora no que foi dado, que foi pedido. Pensou em mol, olha aqui, pensou em 1. Pensou em massa. Você vai lá na tabela periódica, calcula a massa do CO2, C é 12, O 16, 12 mais 16 mais 16, 44. Quando houver 0,2 mols, eu vou ter uma massa M. Então, está prontinha aqui nossa regra de 3, agora é só resolver. Bom, a massa que eu vou calcular vai ser 0,2 vezes 44. Então, a minha massa vai dar, se fosse 44 vezes 2, 88, 8,8 gramas. Está resolvido a massa presente. Você reparou que aqui eu usei 0,2 mol, né? Especialmente quando a gente chegar lá em soluções, você vai ver muitos esses valores aqui bem pequenos. 0,00 alguma coisa, tá bom? Então já vamos ficando esperto por isso daí, que mol é muito comum a gente trabalhar com quantidades bem pequenas. Vamos ver o segundo exemplo. Quantos átomos? Então já estou pedindo átomo. A grandeza aqui é numerosidade, mas já escrevo átomos. Estou te entregando grama. Então, massa. Então vamos lá. Massa do mercúrio. Vou lá na tabela periódica, o mercúrio vale 200. Então a massa dele, massa molar, 200. Que pensou massa molar. Numerosidade, pensou átomos, 6 vezes 10 elevado a 23. Quando houver 2 gramas, eu vou ter um número X de átomos.
e o meu problema acabou de morrer aqui agora. Então vamos lá. Resolvendo isso aqui, vai ficar 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 sobre 200. Então aqui já vai dar 1, dá 100. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23, só que está sobre 100. Então, repete a base, aqui é 10 a 2, 21 átomos. Então, tá aí a nossa resoluçãozinha desse outro problema. Os problemas vão ter mais ou menos essa cara aqui. Ah, mas quando tiver fórmula, aí já vai entrar na estequiometria, pessoal. Então aqui a gente ainda está em cálculo químico, que é basicamente fazer essas conversões. E para a gente fechar, a gente vai usar aqui a lei de Avogadro, que é a lei que diz o seguinte: se eu tenho gases diferentes, mas eles estão ocupando o mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, obrigatoriamente tem o mesmo número de moléculas, que a gente vai acabar traduzindo para o mesmo número de mols, né? Se eu tenho o mesmo número de moléculas, obviamente eu tenho o mesmo número de mols. Aqui eu tenho um exemplo, o cara colocou argônio, oxigênio e nitrogênio. Repara, todos eles com o mesmo volume, mesma quantidade de mols, ou seja, o mesmo número de moléculas. Mol não é a mesma coisa que moléculas, eu não estou falando isso. Mas se eu tenho o mesmo número de mols, obrigatoriamente eu vou ter o mesmo número de moléculas se for de natureza molecular. Pressão igual, temperatura igual. Repara que as massas necessariamente não são iguais, mas o volume de todo mundo bateu. Então aqui a gente está vendo essa lei de Avogadro. Por que isso, gente? Porque o gás está tão frenético, ele tem uma movimentação, está tão separado um do outro, que não importa o tamanho dele. Se ele tem um volume pequeno ou grande, o peso dele não vai afetar nisso, não vai esbarrar tanto no outro gás assim. Então eles vão ter o comportamento ideal que a gente chama. E a gente vai se aproveitar muito bem disso. Por quê? A gente vai inaugurar uma nova grandeza, o volume, e a gente vai chegar agora ao volume molar. Gente, esse volume molar deixa aqui bem claro que isso só serve para gases, não serve para outra coisa, tá? Só mesmo para gás, não serve para... Ah, eu tenho 10 litros de aqui dentro da garrafa, se for de líquido, esquece. Isso só serve para gases. Então o volume molar, já que a gente tem essa facilidade da mesma pressão, se você sempre trabalhar na mesma pressão e na mesma temperatura, um mol de qualquer gás sempre vai ter o mesmo volume. Esse é o conceito de volume molar. Então, qualquer gás, um mol dele, se estiver sempre naquela pressão, naquela temperatura, vai sempre bater o mesmo valor. Utilizando a equação dos gases ideais, que é essa daqui, até já se deu a simplificada, supondo que, para calcular em 1 mol, que N fosse igual a 1, a gente já pode até usar essa fórmula para calcular o volume molar. Então, você pode calcular o volume molar na hora. Bom, na maioria das vezes você não vai precisar, não chega a precisar utilizar o volume molar. Por uma questão de praticidade, resolveram criar condições onde a gente tenha sempre o mesmo valor. Então, se eu trabalhar a 0 grau a 1 atm, 1 mol de qualquer gás sempre vai ocupar 22,4. Então, esse aqui é o volume molar das CNTP. Isso aqui é muito comum em questão, a maioria das questões traz isso daqui. Hoje em dia já vem aparecendo também o CPTP, que é condição padrão, né? Que ao invés de trabalhar com ATM, ele botou em Pascal, ficou arredondadinho para ficar dentro do sistema internacional e mudou um pouquinho. Ou na condição ambiente, que é a 25 graus. Repara que aqui a gente está a 0, que é a condição ambiente, temperatura e pressão. Esse aqui eu peço até que vocês guardem. Não espera às vezes a questão trazer isso para vocês não, porque isso é tão comum que o volume molar ele acaba não vindo em algumas questões. O cara fala que é CNTP e se vira, irmão. Esse R aqui é o que você vai precisar para calcular, que ele é uma constante dos gases, quando a gente está em ATM, que é a maior parte dos casos, para usar nessa equaçãozinha aqui, tá bom? Aí a gente começa a embolar um pouquinho o conteúdo com a física, que na física também utiliza essa equação, você tem que calcular, você vai fazer aquelas transformações, então vai se misturar um pouquinho. Na química, normalmente você ou calcula o volume molar para você trabalhar, ou na maioria das vezes, como eu disse a vocês, já virá pronto. O cara calcula na CNTP, irmão. Ou ele pode dar um volume molar na hora. Enfim, então o mais comum é aparecer isso aqui. Com isso, a gente vai dar uma engordada na nossa régua aqui, né? Agora entrou volume e deixa bem claro que aqui é gás, hein? Tem nada a ver com líquido, só pode se for gás. Vamos ver os exemplos. Então, de novo,
não vai alterar praticamente nada, tá? Do que a gente já tinha visto. Vai continuar aquele mesmo caso. Uma regrinha de 3 para a gente converter um no outro. Então, eu já vou até colocar aqui em todos eles. Dado, pedido, para deixar bem organizado. Mas, Rafael, eu já monto isso direto, eu sou bom pra caramba, hein? Beleza. Então, a gente não está conversando. Vai fazendo do seu jeitinho aí. Agora, para quem não tem essa organização, não tem aquele raciocínio matemático, pô, não consigo, me enrolo. Monta isso aqui bonitinho, pessoal. Tá? Então não dá mole não pro azar, pra gente sempre montar um negócio bem organizado. Quanto mais organizado você for, vai diminuir bastante a probabilidade de você errar. Vamos lá, mesmo esquema. Qual o volume? Então, estou pedindo volume. Ocupam 2 mols de nitrogênio gasoso. Então, estou te dando mol. Agora já é mol e volume. Pensou em mol? 1. Pensou em volume? Aí está lá o volume molar. Tá na CNTP? Tá, ó. Aqui. Se tiver na CNTP, de cara você pode usar o nosso querido 22,4 litros para cada 1 mol. Então, 22,4. Quando houver 2 mols, eu vou ter um volume V e a questão está morta. Então, isso aqui é bem rapidinho. Vai ficar 2 vezes 22,4. 44,8 litros. Esse problema está morto. Não, mas eu não precisava nem de regra de 3, esse eu faria de cabeça. Beleza, mas é para você entender o princípio. Nem sempre os números virão bonitinhos assim, às vezes é um negócio suportável. Vamos para o próximo. Qual o volume? Então, estou pedindo volume e estou te entregando a massa. Opa, aqui já é massa e volume, mudou. Então, você vai lá na tabela periódica, a massa molar aqui vai dar 16 gramas por mol. Então, ó, pensou em massa molar, 16. Volume, tá na CNTP? Tá. Então, eu posso usar o 22,4 litros. Volume, tá lá, volume molar. Agora, na segunda linha da regra de 3, que a gente usa os dados do problema. Quando houver 64 gramas, eu vou ter um volume V. E acabou. Então, meu volume aqui vai ser 64 vezes 22,4 sobre 16. Dá 1, dá 4, vai dar 89,2 litros. Então, beleza. Então, é simplesmente esse trabalhinho que a gente fez. Olha esse aqui de baixo. Isso aqui vai acontecer uma coisa interessante. Ó. Qual a massa? Estou te pedindo massa. E estou te entregando litro. Então, estou te entregando volume. Pensou em massa. A gente até calculou no problema anterior. Massa molar do gás carbônico, 44. Então, massa, 44. Volume. Está na CNTP? Não falou nada. Mas a questão te entregou um volume molar. Então, é só colocar o volume molar que ele te deu e seja feliz. Então, quando houver 48 litros, eu vou ter uma massa M. Então, vamos lá. Então, a minha massa vai ficar 48 vezes 44 sobre 24. Dá 1, dá 2. 88 gramas de gás carbônico, que é a quantidade presente em 48 litros. Beleza? E o último aqui para a gente fechar, que já está estourando o tempo. Quantos átomos? Então, eu estou pedindo átomo e estou te entregando o volume em litros. Esse aqui está na CNTP, então volume 22,4, primeira linha da regra de 3 sempre aqui, ó. Está na CNTP 22,4 e o átomo, se eu pegar o hélio, a massa molar, o hélio tem a massa de 4 gramas. Se um problema te pedir isso aqui e simplesmente não avisar que é CNTP, ele pode, às vezes, falar assim, ó, estou calculando a temperatura de 0 grau e pressão de ATM. Você já sabe que é CNTP. Ou ele te deu os valores e você vai jogar nessa equaçãozinha aqui e vai achar o volume molar. E se ele não falar nada? Se ele não falar nada, ou tem mais coisa por trás que a gente vai ter que desvendar, ou então a questão está anulada. Porque eu não tenho como descobrir. Tá? Então tem que fornecer sim CNTP. Já vi gente falar, quando ele não fala nada é CNTP. Não vai nessa não, isso é roubado, hein? Então agora os dados do problema, quando houver 11,2 litros eu vou ter, Ih, eu dei mole aqui, ó. Tá vendo? Eu usei massa, peraí.
Vamos detectar agora. Esquece a massa molar, porque o pedido aqui foi átomo. Olha eu dando mole. Então, pensou em átomos, 6 vezes 10 a 23, bonitões. Então tá lá. Quantos átomos eu tenho? Agora sim. Então, vamos calcular. Vai ficar 11,2 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 22,4. Então, aqui dá para perceber, dá 1, dá 2. Vai ficar 3 vezes 10 a 23 átomos. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Agora é exercitar pra caramba. Um grande abraço e até a próxima.